Olá, Alessandra. Oi, Fátima. Boa noite, gente. Tudo bom? Estamos nós aqui de novo, né? Boa noite. Boa noite. Tudo bom? Oi, Laura. Tudo bom? Oi, Mari. Boa noite, gente. Oi, Ada. Tudo bom? Laura, boa noite. Gente, muito boa noite. Nossa primeira live de 2018, né? Boa noite, Fátima. Que bom estar aqui de volta. Depois de um tempinho, né, de folga. Dei um pouquinho de folga para vocês, né? Muito bom estar aqui de volta. Obrigada, né? Mais uma vez, vocês estarem aí me cedendo um pouquinho do tempo de vocês. O som tá bom? Tá tudo ok? Imagem, tudo? Boa noite. Vamos só esperar um pouquinho o pessoal se achegar pra gente. Acho que esse friozinho o pessoal fica, né, meio assim, querendo ficar debaixo das cobertas. Só esperar um pouquinho o pessoal chegar pra gente começar. Hoje a gente vai falar de padronização de receita, né? Então, como padronizar a receita e ter bons resultados. Isso é importantíssimo, né? E olha, eu digo que é importante não só para quem trabalha com vendas, né? Mas eu vou mostrar para vocês que se você tiver uma receita padronizada em casa, também vai te ajudar bastante, tá? Boa noite, gente. E aí, como é que foram de... Bom, feliz ano novo, né? A gente tá se vendo agora, né? Primeira vez depois do... né? Agora em 2018. Então, feliz ano novo, tá? Pra vocês. Que 2018 seja um ano muito especial, tá? Foram bem de festas de ano novo. Boa noite, Sandra. Boa noite, Juliana. Muito frio, gente. De onde vocês estão aí? De onde você é? Você tá me assistindo? Tá muito frio aí? Bom, eu sou de Tsu, né? Pra quem não conhece, Miequém. Hoje especialmente tá quente, né? Eu cheguei a desligar o ar porque tava muito quente. Mas ontem tava muito frio mesmo. Bom, não sei se todos, acho que todos que estão aí me conhecem, né? Eu sou de Miequém, né? Sou Ana Yoshida, da Finarte, e eu tenho um ateliê culinário em Tsu, né? Miequém. E ficaria muito feliz se você viesse tomar um cafezinho comigo, né? Fica aí o convite no dia que vocês quiserem vir tomar um cafezinho comigo, eu vou adorar, tá? O casaco 4 graus, friozinho, né, Mari? Tá muito frio, mas o tempo tá esquisito, né, gente? Um dia faz muito frio, outro dia tá mais quente, né? Tá meio... Oi, Leda, tudo bom? Bom, vamos começar, né? Hoje a gente vai bater um papo, tá? Em primeiro lugar, mais uma vez, né? Bem-vindos aí novamente, né? E obrigado ao Portal Mie, né? Por continuar nos dando essa oportunidade de estar aqui, nos cedendo espaço para a gente estar aqui juntos, né? E trocar umas ideias, né?
E é sempre muito bom, tá? E eu agradeço demais a você que tá aí, né? Eu sei que sexta-feira, né, gente, 8h30 da noite, né? E você tá aí me ouvindo, né? Então eu fico muito agradecida mesmo, tá? Oi, Maria, por você tá cedendo um pouquinho do seu tempo. Então, muito obrigada, tá? E para quem chegou agora, um feliz 2018, tá? Nós vamos hoje bater um papo sobre padronizando receitas com bons resultados, né? Então, muitas pessoas me perguntam como que eu faço para padronizar minhas receitas. Então, as pessoas têm muita dificuldade de padronizar receitas. E eu estava falando antes, para quem chegou agora, que não só para quem vende, tá, gente? Mas eu vou dar dicas de como é importante você ter uma receita padronizada até para você usar na sua casa. É óbvio que no dia a dia, você vai fazer um jantar, eu não vou lá na balança e fico pesando não, tá, gente? É a olho, né? Mas tem coisas que eu vou mostrar para vocês que se você tiver uma receita padronizada, te facilita bastante, tá? E para quem trabalha com isso, né, com vendas, é fundamental, tá? E claro que eu vou focar na culinária, né, que é a minha área. Mas, gente, isso para quem faz artesanato, né? Oi, Alice, boa noite. Para quem faz artesanato é importante. Por exemplo, eu comecei com a padronização, né, há 12 anos atrás com biscuit, né? Fazendo o biscuit, modelando o biscuit, né? Dando aulas de modelagem biscuit, né? Então, assim, e eu padronizei as minhas receitas para isso, e era importantíssimo para mim, né, ter, né, as minhas peças ali padronizadas. Então, eu ia fazer tipo, sei lá, um Mickey. Eu pesava cada pecinha que eu ia colando, que eu ia modelando, eu tinha o peso de cada uma. Por quê? Porque cada vez que eu quisesse fazer um Mickey daquele tamanho, eu ia conseguir fazer tranquilo, né? Nas aulas, então eu passava aquilo ali, né? Os alunos, eles iam conseguir fazer, né? Então é importante, não só na culinária, mas em tudo que você, né, que você trabalha, tá? Na culinária é fundamental, né? Então, eu vou fazer um apanhado geral hoje, porque se a gente for conversar sobre todos os detalhes de uma padronização de receitas aqui, a gente vai ficar até amanhã. Aí não dá, né, gente? Né? Vocês merecem descansar. Então, eu vou fazer um apanhado geral, quer dizer, eu vou dar dicas que são básicas, fundamentais, para você começar a padronizar suas receitas, tá? Oi, Alice. E as pessoas perguntam muito, porque a gente tem muita dificuldade aqui de receitas do Brasil, por exemplo, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa é ter utensílios para nos facilitar padronizar essas receitas. Quais são esses utensílios, né? Porque, veja só, eu vou tirar a câmera aqui, eu vou mostrar aqui embaixo para vocês. Deixa eu abaixar, acho que dá para vocês verem, peraí. Eu coloquei aqui, né, uma série eu tenho 4 xícaras aqui, cada uma de um tamanho diferente. Essa daqui, ela tá mais, é uma xícara de café nossa, do Brasil, mas uma xícara de café grande. Ela é enorme, para ser xícara de café, mas é uma xícara pequenininha aqui no Japão, tá? Essa aqui já é uma xícara de café, né? Essa aqui também, uma xícara de chá, né? E essa também, né? Mas elas são enormes, né? E olha aqui, ó, uma entra na outra, né? Então elas são grandes. Então a gente tem vários tamanhos, né? E todas são consideradas xícaras de chá. A mesma coisa as colheres, né? Então, tem muitas pessoas que têm dificuldade, por exemplo, tem gente que não teve uma vivência no Brasil, né? Então, por exemplo, colherzinha de café, que é essa menorzinha, normalmente as pessoas não conhecem. Por quê? Porque não tem o costume. Essa aqui era usada no Brasil com uma xicrinha pequenininha para se tomar o cafezinho, né? O nosso cafezinho. Só que japonês toma cafezinho numa xicrona, numa xícara de chá, né? Então eles não usam praticamente essas colherzinhas pequenininhas, eles usam maior, tá? Então, olha, a colherzinha, tá vendo? De chá, né? É maior que a colherzinha de café, tá?
Essa é uma colherzinha de chá normal, mas ela também, se você chegar nas lojas, ela tem vários tamanhos, né? Essa aqui, por exemplo, é uma colher de chá grande, né? Essa tá mais para essa xicrona aqui, combina mais. Então, assim, tem uma variedade de tamanhos, né? De colheres aqui. E é complicado, às vezes, na hora que a gente vai seguir uma receita, né? Essa daqui é uma colher de sopa, né? A colher de sopa, essa é uma colher de chá. Eu vou botar dentro porque assim fica difícil de vocês verem o tamanho, ó. Tá? A colher de sopa, ela é bem menor que a colher de... A colher de chá é menor que a colher... Nossa, mãe. Vamos voltar. A colher de sobremesa, ela é menor que a colher de sopa. Tá? Lembra, sobremesa para comer sobremesa, um bolo, uma mousse, uma coisa assim. A de sopa, tá? Porque é grande, ok? Mas olha, a de sopa também. Essa aqui é de sopa, essa é de sopa e essa é de sopa. E elas têm tamanhos diferentes, ok? Então, aquela história das nossas avós, né? De medir tudo a olho, né? É complicado, né, gente? Antigamente dava certo, agora é meio complicado, principalmente para quem vende, né? Oi, Má, tudo bom? Tá, então, quando a gente vai padronizar receitas, é fundamental que você tenha um conjunto de copos de medida, né? As xícaras de medida, tá? Então, por exemplo, essa daqui, ela corresponde a uma xícara de chá, tá? Essa daqui... ela já é meia xícara de chá, um quarto de xícara de chá, aí tem um terço de xícara, né? E aqui tem 1/8 de xícara, tá? Então, é importante você ter um conjunto de medidas, tá? De xícara e, ó, de colheres. Então, essa laranja aqui, ela é a de sopa, tá? Que ela... o padrão dela é de 15 ml. Essa daqui, ela já é a colher de sobremesa, tá? Que ela tem 7,5. Essa vermelha é uma colher de chá, que tem 5 ml. E essa aqui é uma colher de café, né? A colher de café normalmente tem 2,5 ou 1,25, tá? Então, essas são menores que a colher de chá. Então, o que a gente mais usa aqui são essas três aqui, né? A de sopa, a de sobremesa e a colher de chá. De sopa tem 15 ml, de sobremesa tem 7,5 e de chá tem 5 ml, tá? Então, isso é importante, tá? Eu deixei ela presa aqui porque é uma dica que eu dou. As pessoas normalmente não desgruda e vai medindo assim as colheres. Gente, desgruda porque facilita muito pra você. Então, eu deixei aqui, tira, tá? Solta as colheres, porque aí você vai medir uma colher de sopa, é uma colher de sopa aqui. Não tem as outras, né, grudadas lá e te facilita na hora de medir, tá? Então, essas medidas... Ah, outra coisa importantíssima que eu já até falei aqui, né, são esses copos medidas. Então, eles têm, né, aqui, né, certinho o quanto é uma xícara lá, o copo tem ml. A gente vai fazer tudo isso aqui para vocês terem uma noção, tá? Desculpa quem já, né, quem tá aí e já conhece isso tudo, mas tem muita gente que tem dificuldade de medir, tá? De pesar. Então, a minha ideia hoje é dar uma noção para você começar a pensar em padronizar as suas receitas, né? Os copos medidas, eles têm vários tamanhos, porque assim, olha, esse daqui, ele começa de 100 ml, tá? Ele começa de 100 ml, mas às vezes eu preciso medir aqui 10 ml, 20, então eu tenho um copinho pequenininho também para poder padronizar, tá? É legal ter. Então, quando você padroniza suas receitas, e quando eu falo em padronizar, gente, é o quê? É você pegar as suas receitinhas, né, de xícara, de... Vou virar aqui pra... Vai, peraí. Virei errado. Ninguém quer ver rua, né, gente? Ainda mais de noite.
E agora que eu não vou conseguir virar? Ok. Então, por exemplo, quando você pega, esse é o caderninho de receita da minha mãe, gente, vale ouro esse caderninho pra mim. Primeiro porque a minha mãe não tá mais aqui. Segundo porque tem receitas maravilhosas aqui. Então, quando eu pego as receitas da minha mãe, deixa eu virar aqui pra vocês verem melhor. Ó, quando eu pego umas receitas assim do caderno da minha mãe, por exemplo, aqui tem, por exemplo, filé fidalgo. Então é lá, ó, 2 colheres de sopa, papapá, tudo colher, né? Esse aqui é o quê? Uma maionese de lagosta, né? Uma salada de Natal que já passou, né? Mas é tudo assim, ó, né? Em colher, em xícara, em copo americano, em copo de requeijão, né? Então o que que eu faço, né? Eu pego isso aqui, quando eu quero reproduzir alguma receita que tá em xícara e tudo, e eu vou transformar tudo isso em peso, tá? E é essa dica que eu quero dar para vocês hoje. Qual é a importância disso, né? Se você tem a sua receita toda em peso, o que que te facilita? Primeiro, você vai conseguir reproduzir essa receita quantas vezes você quiser e ela vai sair igual, né? Ela vai ter o mesmo padrão, tá? Ela vai sair com a mesma textura, ela vai sair com o mesmo sabor, né? Ela sempre vai sair do mesmo jeito. Outra coisa, se você padroniza a receita, você consegue, ela tá toda em peso, que eu uso a unidade de grama, tá? Ela tá toda em gramas lá, né? Até a água, tudo é grama. Eu uso uma medida única, eu realmente padronizo. Então, assim, eu consigo calcular um rendimento daquela receita. Eu sei quanto, eu consigo calcular quanto que ela vai render, né? E aí, tem uma dica para vocês, né? Quando a gente vai fazer uma receita que é cozida, um brigadeiro, por exemplo, vai no fogo, né? Quando a gente vai calcular o rendimento com a sua receitinha lá padronizada, o que que você vai fazer? Ele vai pro fogo, ele vai cozinhar, vai ferver, ele vai perder líquido, né? Vai evaporar todo o líquido, a água que tem lá na receita. E aí você tem uma perda, então você tem que calcular essa perda. Então, anotem aí, gente. Normalmente quando vocês fazem uma receita que vai ao fogo ou ao forno, né, vai assar, calcula mais ou menos uns 20% de perda. Então, por exemplo, eu tenho uma receita de brigadeiro lá, 395 gramas de leite condensado, 20 gramas de chocolate em pó, 10 gramas de manteiga. 10 gramas de chocolate em pó, 20 gramas de manteiga, por exemplo. O que que eu faço? Eu somo os pesos, os 395 mais 20 mais 10, tá? Aí eu diminuo 20%, porque ela vai pro fogo, né? E aí eu tenho mais ou menos o rendimento daquela receita pronta. O rendimento depois de pronto. Se eu vou fazer, por exemplo, uma ganache, né? Que é misturar chocolate com creme de leite, a gente até já falou aqui. O que que a gente vai fazer? Ela não vai pro fogo, então ela não vai ter perda, né? Então, a mesma quantidade que eu usar no início da receita, ela vai estar no final. Então, por exemplo, se eu coloco lá 200 gramas de chocolate, 100 gramas de creme de leite, vai ter um rendimento, essa ganache, de 300 gramas, tá? Então, se não for para o fogo ou não for assar, você só soma os pesos lá de todos os ingredientes e você vai ter um rendimento. Agora, se for para o fogo, né? Ou para o forno, para assar, aí você diminui 20%, mais ou menos, que é a perda média que você tem, tá? Então, lembrem disso, toda vez que vocês forem calcular rendimento da massa, ok? Isso é importantíssimo. E aí, para você padronizar ainda, quem trabalha, por exemplo, com docinhos, né? Eu vou falar muito na confeitaria, porque a confeitaria, ela é precisa, né? Ela precisa dessa precisão mesmo da receita. Então, o pessoal que trabalha com isso, tudo que é com docinhos, o que eu faço também para padronizar a minha receita? Eu peso também cada brigadeiro, cada bolinha de brigadeiro. Eu não uso uma colher medida, eu peso,
10 gramas cada bolinha, 15 gramas cada bolinha, tá? Então eu peso. No início dá trabalho, gente, mas depois você faz que você não consegue mais fazer sem, né? Então é importante, porque se você tem o rendimento lá, você tem o rendimento da massa, e você tem a quantidade que você faz em cada docinho, por exemplo, você consegue calcular com uma receita quantos docinhos você vai ter. E olha que legal se a sua receita está padronizada. Você consegue, por exemplo, um cliente te pede lá 80 docinhos. Se a sua receita está certinha ali, se você tem, né, ela padronizada ali, você consegue saber, por exemplo, quantas latas de leite condensado eu vou precisar para fazer aqueles docinhos, porque você sabe o seu rendimento. Então, é importante, tá? Você pesar. Só que, junto com essa padronização dos pesos, se você trabalhar com umas fichas técnicas, aí tudo muito bom, maravilhoso, né? O que é uma ficha técnica de uma receita? Deixa eu falar, o portal acho que já botou aí um link lá do blog em que tem um post, tá? E tem 2 fotos, o post sobre essa live. Se você clicar nas fotos, ela vai abrir um PDF. Então eu disponibilizei lá, gente, para você, né, que está assistindo aqui a live, uma tabela de conversão lá de medidas, né, de ingredientes, tá? Quanto que uma xícara de farinha de trigo, quantas gramas tem, açúcar, papapá, né? E eu disponibilizei uma ficha, um modelo de ficha técnica também, para você imprimir e usar, tá? Então, por exemplo, aqui é uma ficha técnica, né? Então, na ficha técnica, o que eu vou ter? Tem 2 tipos de ficha técnica, mas hoje a gente vai falar da ficha técnica operacional, que é a ficha técnica da cozinha, da produção, tá? E existe a ficha técnica administrativa, que é essa aqui, né? Que a gente tem todos os ingredientes, a gente tem as quantidades que é usada, quanto que comprou, e aí a gente tem os preços, né? O preço de cada ingrediente que você comprou e aí quanto que você gastou. Então é uma ficha que é para o dono do negócio, né? É administrativo isso aqui. Funcionário ou outras pessoas não podem ter acesso a isso aqui, não interessa, né? O que interessa para quem vai produzir a receita é isso aqui, ó, tá? É a ficha técnica operacional que fica na cozinha, tá? Então, o que contém aqui nessa ficha técnica, né? Aí vai ter a receita, claro, o nome da receita, a classificação da receita. O que é a classificação da receita, né? É você falar que tipo de receita que é. É doce, é salgado, tá? Então, você bota lá. O rendimento, já ensinei aqui como faz, né? Pra ter o cálculo do rendimento, né? O peso da sua receita, o rendimento que eu falo assim, você vai fazer um brigadeiro, quantos brigadeiros dão com aquela massa? E o peso da receita, né? Só que aqui é o peso final, que é com aqueles 20% a menos, porque vai no fogo, tá? O tempo de preparo. Então, são informações que qualquer pessoa que pegar isso aqui para fazer, vai conseguir fazer, tá? Então, isso aqui é importante, e até para você que faz aí sempre, né? Ou você faz de vez em quando, e aí acaba esquecendo. Se você pega uma ficha técnica que tem todas as informações, você consegue reproduzir. Pode se passar 10 anos, você pega a ficha técnica, tá lá tudo escrito, explicadinho como fazer, papapá, e você consegue reproduzir aquela receita igual, tá? Então, é importante para você padronizar a receita. Então, a ficha técnica, né? E a conversão das medidas, tá? Em peso, tá? Porque em peso você tem uma precisão, ok? Então, na ficha técnica, por exemplo, a ficha técnica, cada um faz do seu jeito. Eu, por exemplo, eu coloco, principalmente aqui no Japão, eu coloco fornecedor marca, tá? Por quê? Porque às vezes você está trabalhando com uma determinada marca aqui e ela some do mercado. Já aconteceu comigo, né? Um chocolate que eu usava, por exemplo, pão de mel. Quem já fez curso de pão de mel aí comigo já sabe, né? Alguns anos atrás que eu tive que
mudar. Então eu tive que atualizar a minha ficha. Por quê? Porque o fornecedor do chocolate que eu comprava mudou. Ele não vinha mais para o Japão, ele era importado, era um chocolate de Portugal maravilhoso, né? Um chocolate em pó. E aí de repente não entrou mais no Japão e eu tive que repadronizar a minha receita, eu tive que trocar, né? Então assim, é importante porque a pessoa também vai saber, e a gente sabe que faz diferença, né? Dependendo do ingrediente que você usa, uma farinha de trigo de boa qualidade, uma farinha de trigo de uma qualidade mais baixa para fazer um bolo, vai dar uma diferença tremenda, né? A que você usa de boa qualidade vai te dar um bolo fofinho, leve. A que você usa de má qualidade, o bolo já vai ficar mais pesado, ele não vai ficar fofinho, né? Então, dá a diferença. Então, eu coloco as marcas também dos produtos que eu uso. Se eu troco, eu atualizo a minha ficha técnica, tá? A estocagem, por exemplo. Então, aquele ingrediente, farinha de trigo, onde que eu estoco ele? Onde que ele é estocado, né? Num armário lá, numa prateleira lá, né? Um ambiente seco. Né? A manteiga é estocada no refrigerador, então ela é refrigerado. Então tá lá, tá? Depois vocês baixam lá, ok? E aí tem, por exemplo, os equipamentos e utensílios que você vai usar, tudo que você vai usar para fazer. Então, um brigadeiro, o que que é? Eu vou precisar de uma espátula de silicone que vai no fogo, eu vou precisar de um fouet, eu vou precisar de uma panela de fundo grosso, eu vou precisar de um fogão, né? Eu vou precisar de colheres. Então, tudo que você precisa de utensílios e equipamentos, você também coloca. Porque na hora que a pessoa for fazer lá o mise en place, né, ele arrumar todos os ingredientes que ele vai usar na receita, ele pega a sua fichinha técnica e já sabe, eu vou precisar disso, 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 já coloca na bancada para poder fazer a receita e você consegue adiantar a sua produção, tá? E fazer bem, né? E aí vem o procedimento que você, quanto mais detalhe você colocar na sua ficha técnica, melhor. Então, quanto mais detalhado você descrever todo o procedimento, como é feita aquela receita, é melhor. Pensa que você pode pegar essa receita daqui a 20 anos e você vai conseguir fazer, tá? E assim, o procedimento, às vezes, com foto, por exemplo, tá? O ponto do brigadeiro, tira foto lá para sua ficha técnica do ponto do brigadeiro e põe na sua ficha técnica uma foto lá, tá? Para você saber, né? Então, tudo que você puder colocar na ficha técnica é importante. E aí eu coloquei aqui as observações que às vezes são coisas que você tem, por exemplo, a textura. Como é a textura do brigadeiro? É cremosa, né? Então, outra coisa, por exemplo, na hora de fazer o brigadeiro, vai enrolar lá. E aí começa a grudar na mão. O que que faz? Passa manteiga? Passa margarina? Passa óleo? Não, eu passo água. Na minha receita, água. Tá? É a melhor... Aprenda aí, tá? Dica extra. A melhor forma de você untar a mão para fazer brigadeiro, né? Se ele grudar, é untar com um pouquinho de água, tá? Então eu coloco isso na minha ficha técnica, porque quem for fazer não vai passar manteiga, né? Dependendo da quantidade de gordura que passa, ele vai criar uma crostazinha depois, né? Eu não quero isso, eu quero manter a textura do meu brigadeiro. Então eu coloco água, eu unto com água quando precisa, porque se ele estiver no ponto certo, nem precisa, né? Às vezes está um pouquinho quente, então, né? Mas eu coloco aqui, porque a pessoa também, se alguém for fazer pra mim isso aqui, ela vai saber, o brigadeiro da Fina Arte não unta com manteiga, com gordura, é água. Então vai untar com água, vai manter a mesma qualidade, né? O mesmo padrão. Então tudo que você puder colocar de detalhes na sua ficha técnica, coloca, né? Isso é pra você principalmente, ok? Então isso é importantíssimo, tá? Fechado aí, gente? Tudo bem? Deixa eu ver que eu não tô conseguindo ver os comentários aqui. Deixa eu ver aqui, peraí. Ok? Oi, William, tudo bom? Gente, brigadão, tá? Pra quem chegou agora, feliz 2018. Oi, Elza, Creuza. Gente, obrigada mesmo. Ok? Então, beleza até aí, né? Agora, eu quero dar umas diquinhas para você conseguir fazer essa conversão de peso, que é o que mais as pessoas têm dificuldade. E aí eu vou apresentar para vocês, eu já apresentei aqui uma live anterior, né?
quando eu falei de utensílios de cozinha, que é um companheiro inseparável para quem trabalha em cozinha. Vou apresentar a balança. Isso aqui é fundamental, gente, uma balança, tá? Para você trabalhar com suas receitas padronizadas. Isso é imprescindível, né? Você ter uma balança. Pode ser uma balança, essa minha balança, ela é de precisão, então ela pesa a partir de 0,1 até 3 quilos. Então ela pesa 0,1 grama, tá? E porque tem receitas que vai um pouquinho, vou usar um cravo em pó numa receita, o cravo em pó ele é muito forte. Então, é uma especiaria, por exemplo, eu peso aqui, tá? É 0,1, é 0,2 gramas, tá? Pra eu conseguir fazer essa receita sempre com o mesmo sabor. Não é que um dia vai estar com sabor de cravo mais forte, mais fraco. Não, ela vai sair sempre igual. Tem coisa pior que você comer uma coisa gostosa, aí você voltar no lugar para comprar de novo, porque você adorou, e aí, chega lá, já tá diferente. Já aconteceu comigo várias vezes. É decepcionante, né? Então não dá, né? E se você trabalha, né, fazendo, né, produzindo para vender, é terrível, né, gente? O cliente compra um produto seu, uma coxinha deliciosa, maravilhosa, aí depois ele vai comprar de novo porque gostou e tá diferente, né? Então não dá, né? Então o ideal é padronizar. Mas olha, você pode ter uma balancinha mais simples, que pesa de 1 em 1 quilo, né? Essa é até 2 quilos, tá? Então, e é baratinho, né? É menos de 1.000, né? Menos de 1.000 você compra uma balancinha, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou abaixar a câmera aqui pra gente, eu vou mostrar aqui, que eu quero dar uma dica, como é que você vai fazer, por exemplo, eu tenho uma receita lá, do caderno lá da minha mãe, né? Tá, 3 quartos de xícara de farinha de trigo. E aí? 3 quartos de xícara. Aí eu vou pegar. Que xícara que eu vou pegar? Essa maior, essa menor, é tudo xícara de chá, né? Essa grandona, né? Então, toda vez que você for pegar uma receita, tá? É xícara, né? Usa as medidas, tá? Porque isso aqui é medida internacional, né? Então fica fácil, tá? De você usar e você transformar. Tá? Lembrando que as xícaras do Brasil, elas são normalmente de 250 a 240 ml, tá? Essas xícaras aqui padronizadas, essa é de 250 ml, tá? Uma xícara, tá? Então, por exemplo, eu quero pesar 1 quarto, tá lá na minha receita, 1 quarto de xícara, né? Capo, tá? Como é que eu peso? Então eu vou abaixar aqui para vocês acompanharem, tá? Oi, Sônia, bem-vinda de São Paulo, né? Bom dia para você. Eu vou abaixar aqui e a gente vai... Acho que vai dar aqui para pesar, né? Deixa eu me organizar. Eu vou usar essa balança só porque ela tem uma luzinha, ó, que fica mais fácil para você ver, tá? Só por isso, ok? Zerou, né? Então vamos lá. Eu quero pesar uma xícara de... Aliás, 1 quarto de xícara de farinha de trigo. Quanto tem em peso isso? A primeira coisa que eu faço é assim... a gente tem o on e o off, a gente vai ligar a balança. Tem que esperar zerar, tá, gente? Ó, espera, zerou. Aí você vai botar. Então, eu vou pesar, por exemplo, nisso aqui. Coloquei lá, ele pesou 269 gramas. Essa vasilha aqui. Eu tenho aqui sempre um 0, tá? Que é de tarar a balança. Então, você vai, ó, tarar a balança. Eu zerei a balança, eu tirei o peso da vasilha, ok? E aí, agora, eu vou pesar. A balança vai desligar, porque agora eu vou para uma etapa aqui, depois eu ligo de novo. O que eu vou fazer? Toda vez que eu vou pesar a farinha de trigo, o ideal é ela tá peneirada. Aqui eu já peneirei ela, porque ela fica mais soltinha,
tá? Então, a gente vai colocar ela dentro aqui até passar, ó. Passou, tá? Eu sempre uso uma espátula ou uma faca reta, tá? Qualquer, ok? E a gente vai nivelar isso aqui. Então, eu vou fazer isso, ó, nivelar. Aqui saiu um pouquinho, eu vou... Pronto, nivelei, tá vendo? Ó, niveladinho. Aí, o que que eu faço? Eu vou pra minha balança, deixa eu tirar essas xícaras aqui, e eu vou pesar quanto é 3/4 de farinha de trigo, 28 gramas, 1/4 de xícara, né, de farinha, tá? 28 gramas, ok? Tá? Então, eu vou fazendo isso com todos os ingredientes. É colher, né? Eu vou fazer com uma colher, tá? É uma colher de chá. Eu não vou usar essa colher, né? Eu vou usar a minha colherzinha medida de 5 ml. Então, é a mesma coisa, ó, gente. Pego e vou, ó, e zero. Tá tendo um retorno aí, né, gente? Deixa eu... Ok, ó, nivelei. Aí eu venho de novo aqui e eu vou zerar, porque aí eu posso pesar aqui mesmo, ó, tá zerado. Aí eu vou pesar. Quanto tem a minha colherzinha? 2 gramas, tá? Então, sempre você vai nivelando. É açúcar, o que você for usar na xícara medida. Então, é sempre pensar, ó, que você tem que nivelar, tá? Então, isso para secos, ok? Manteiga também, secos, sólidos, né? Então, manteiga. A manteiga é assim. A farinha de trigo, açúcar cristal, você vai só botar como eu botei na xícara, vai nivelar e pesar. Agora, quando é o açúcar mascavo, aquele açúcar molhadinho aqui do Japão e tudo, que ele fica empedradinho e tudo, você pode apertar um pouquinho para não ficar espaço vazio, tá? E quando for manteiga, gordura vegetal, essas coisas, lá no post tem explicando tudo isso. Aí você vai também com as costas de uma colher, por exemplo, você vai pesar, você vai encher aqui e você vai apertando para não ficar espaço vazio, para você preencher toda a xícara para você pesar. Preencheu, nivela e pesa. Então, assim, você vai transformando todas as suas receitas que estão em xícara, em colher, né? Em gramas, em peso. Porque aí você vai padronizando as suas receitas, tá? Como é que a gente faz líquido, né? O líquido, ele tem um detalhezinho que é muito importante. Então, o quê? Leite, água, suco, óleo, tá? Tudo que é fluido, né? O líquido. Então, eu vou abaixar aqui, que é importantíssimo isso. O que que vai fazer? A gente vai, sempre líquido, você pesa num copo medida, tá? Eu só vou mostrar a posição que eu tenho que ficar pra medir isso aqui, ok? E aí, depois eu mostro de pertinho pra vocês, tá? Então, por exemplo, eu quero pesar aqui, a minha receita pede 1 xícara. Deixa eu ver aqui. 1 xícara, por exemplo, ou vamos fazer o contrário. Eu quero pesar 100 ml, tá? De um líquido. Toda vez que você for medir, eu fiz até um líquido coloridinho para ficar mais fácil para você ver. Toda vez que você for medir líquido, o que que você vai fazer? Você não pode olhar, assim de cima. Tá? Você tem que botar uma superfície plana e você tem que olhar assim, na altura dos seus olhos. Então, eu vou medir assim, ó. Olhando aqui, ó, na altura dos meus olhos. Isso tem um nome lá chamado menisco, é o ponto do menisco. Então, você vai... Porque senão você calcula errado, você pesa errado, né? Então, você vai calcular lá, você vai medir lá e vai olhar, ó, na altura dos olhos. Tá? Nunca assim. Você sempre vai medir a mais do que precisa, tá? Então, isso é importante. Então, você bota numa superfície, tá? Uma superfície lisa, reta,
né? E aí você vai medindo. Eu quero 100, então eu vou colocando. Tá, chegou em 100, eu vou olhar, deixa eu mostrar aqui, tá? Eu vou olhar assim, gente, ó, aqui, ó, na altura, tá? Então, por exemplo, se eu olhar aqui em cima, ele já chegou em 100. Mas se eu fizer isso, né, ele, ó, ainda falta um pouquinho. Então, é sempre na altura dos olhos, tá? Pronto, medi, tá, 100 aqui, eu vou pesar, porque eu quero transformar isso em gramas, né? Toda vez que for líquido, tipo água, suco, que for bem fluido, ele vai dar a mesma quantidade de ml, vai dar de, né? Então, ó, botei minha xícara, que eu vou medir 0, e aí eu venho e vou medir. Então, deu 103, né? Claro que aqui eu não medi certinho, né? Não me preocupei tanto, mas é isso aí, ok? E aí eu marco lá na minha receita, 100 ml de suco é igual a 100 ml, 100 gramas de suco, tá? E assim eu vou convertendo todas as minhas medidas, tá? Transformando em xícara, em colher, né? Em peso. Então, eu vou padronizando a minha receita. E essa padronização vai ser importantíssima na hora que você for montar a ficha técnica, para você trabalhar. A gente fala ficha técnica, fica parecendo uma coisa assim tão, né? Deixa eu ver se eu consigo clarear aqui. A gente fala em ficha técnica, parece que é uma coisa tão assim, ai, profissional demais. Não é, gente. Essa ficha técnica, que é uma coisa, a ficha de cozinha, vamos falar assim, né? Que é a técnica de cozinha mesmo, ela é para te orientar na hora que for fazer, tá? Aí, agora eu consegui clarear, tá? Então, é importante, tá? A Magda tá falando que nunca acerta a forma, né? Tomara que, né, a partir de hoje você consiga fazer aí, Sônia. Tá, tudo bem, a gente pesou. Deixa eu contar uma coisa pra vocês, né? Já pra vocês tirarem essa coisa de, ai, porque é só pra quem vende. Não. Quer ver uma? Eu vou dar um exemplo da minha casa, com os meus filhos. Lá em casa, eles não gostam muito de doces brasileiros. A gente não come muito doce, na verdade, e eles não gostam muito. Alguns doces brasileiros eles comem. Brigadeiro, pão de mel, né? Aí, às vezes, por exemplo, o meu filho falava assim, eu tô com vontade de comer pão de mel. Aí eu digo, vou fazer pão de mel pro lanche, né? Tudo bem. Mas, por exemplo, a minha receita padronizada, ela tem um rendimento de 30 pães de mel. Mas, aliás, vamos botar lá 22 pães de mel, né? 22 pães de mel. Mas eu sei que se eu fizer os 22 lá em casa, ou se eu fizer metade, vai ser muito. Vai ficar lá sobrando, e aí vai acabar não comendo. O que eu faço? Eu produzo, eu vejo. Meu filho come 2, do tamanho que eu faço. A minha filha come 1, eu como 1, e o meu marido come 2. Tá, 2, 4, 6. Então, eu sei que se eu fizer 6 pães de mel, vai ser assim, ó, beleza. Vai comer ali e acabou. Eu faço 6 pães de mel, sabia? Eu pego a minha receita, vou lá fazer meus cálculozinhos, como ela tá toda proporcional, toda padronizada. Eu vou fazer meus cálculozinhos lá. Se eu sei que uma receita inteira dão 22 pães de mel, eu quero fazer 6. Então, eu vou fazendo regrinha de 3 e vou vendo quanto de farinha de trigo eu preciso para fazer 6. Então, se para 22 eu preciso tanto, quanto que eu vou precisar para fazer 6? E aí, eu vou fazendo a proporção, né? Eu sei que em cada forminha minha, por exemplo, vai lá 40 gramas na forminha grande. A que eu faço vai o quê? 25 gramas de massa, porque eu peso também, né? A quantidade de massa que vai em cada forminha. Então, na minha forminha, vai 25 gramas de massa. Pronto, eu já sei que com aquela quantidade eu vou fazer 6 pães de mel. E eu faço 6 pães de mel. Comeu, sentou ali, comeu no lanche, acabou. Não vai ficar aquela coisa sobrando. Então é legal também se você tem, né, essa receita padronizada. Claro que você não vai fazer isso para tudo, né? Não é tu, comida, essas coisas, ninguém, né, vai usar.
Mas tem coisas, principalmente na confeitaria, que é legal. Então, até em casa eu uso, né? Quando eu abri aqui pro café, né? Que eu servia almoço e funcionava como café, também o pão de mel os japoneses amam, por exemplo. Então, às vezes, por exemplo, eu não podia usar o que sobrou num dia para usar no outro, mesmo ele não tendo estragado. Então, o que eu tinha que jogar fora? O que eu fazia? Eu já sabia mais ou menos quanto que eu vendia por dia, né? Quanto que era o consumo do dia. Então, eu ia lá, mexia minha receitinha lá, fazia minhas proporções e eu produzia por dia mais ou menos aquela quantidade que eu sabia que ia vender no dia. Se, por exemplo, eu fiz um dia uma quantidade, a mesma de ontem, aí faltou, teve gente que chegou querendo comer pão de mel e não tinha, pronto, no outro dia eu aumentava mais um pouquinho. Mas eu fazia proporcional, para não ter que sobrar e eu ser obrigada pela vigilância sanitária a jogar no lixo, né? Ninguém merece, né? Eu pedi até perdão a Deus, assim, para jogar comida fora, porque não tinha. Eu digo, gente, nem para ter alguém para eu dar, né? E não podia, porque se tivesse algum problema... É terrível, né? Então, eu ia produzindo exatamente mais ou menos a quantidade que se consumia naquele dia. Então, é legal, gente, né? A princípio, para você padronizar todas as suas receitas que você tem aí, para quem trabalha, né? Leva um tempo. É trabalhoso. Mas depois, é só alegria. Porque aí, depois que tiver tudo prontinho, é maravilhoso você trabalhar com isso. Então, é legal, né? Padronizar. Tá? Eu acho que vale a pena o trabalho inicial para se fazer isso, ok? Duvidazinhas aí, gente? Eu hoje só falei, né? Alguma dúvida aí, alguma pergunta? Mar colocou despertador? Ai. Desculpa, né, gente? Vocês aí né? O conforto aí deve estar debaixo dos cobertorezinhos, né? Então... esse aqui, ó, vocês vão baixar lá, tá? Então, é a tabelinha lá com as deixa eu virar. Tá vendo? Tá? Então, farinha de trigo. Então, eu coloquei as medidas que mais se usa, né? Xícara, colher de sopa, colher de chá, tá? Pra vocês terem, né? Então, eu coloquei também baseado muito na confeitaria, né? Porque a confeitaria realmente é mais precisa, ela precisa disso. Então, eu coloquei mais da confeitaria, né? Os ingredientes da confeitaria, tá? Então, aqui, por exemplo, aqui tem, ó, os copos do Brasil, né? Então, por exemplo, um copo de requeijão, que antigamente se usava muito, aquele copão de requeijão cremoso, né, que a gente comia o requeijão e ficava o copinho lá pra gente usar, né, ele é de 250 ml. Já o copo americano, que é aquele copo de tomar cerveja em bar, né, gostoso também, né, tomar Coca-Cola naquele copo, ele é de 200. Então, se você pegar uma receita aqui no Brasil, lá, que usa um copo americano de leite, então você já faz a conversão, tá? Então, fica fácil. Tá? Então, aí vocês clicam na fotinha lá, né? Que aí já tem o PDF dessa tabelinha pra vocês, ok? Alguma pergunta aí, gente? Hoje eu não tô acompanhando muito vocês aí no chat, né? Deixa eu ver. Os ovos. Boa, Sônia. Os ovos é assim. Eu vou virar de novo a câmera. Agora eu já tô craque em virar. Eu coloquei também na tabelinha, tá? Eu já tinha colocado lá num dos posts lá, numa live, né? Quando eu falei dos ingredientes na confeitaria, eu tinha colocado, ó. Eu coloquei aqui. Só que aqui são os ovos, todos os ingredientes aqui que eu usei são os daqui do Japão, tá? Para essas medidas, ok? Então, o ovo. Aqui, raramente você acha ovo S. Às vezes, em alguns supermercados tem. Então, eu coloquei, ó, isso sem casca, tá? O ovo pesado sem casca. Então, o S tem de 45 a 49 gramas, porque ele tem uma diferençazinha, né? O L, que é o que eu mais uso, ele varia de 56 a 60 gramas, o M de 50 a 55 gramas. Então, você aqui já consegue saber, né? E aí você faz a transformação, tá?
Às vezes eu fico pé da vida quando eu pego uma receita, por exemplo. No Brasil, sei lá, eles não usam muito. As receitas da minha mãe também, gente, o caderno da minha mãe, tem horas que eu falo assim, eu não sei como é que ela conseguia fazer as coisas e fazer muito bem, né? Porque o ovo, por exemplo, não tem especificado CL, CM, né? E às vezes eu vou fazer uma receita de bolo dela e tudo, e aí ele fica mole demais, ele fica duro. Como a gente já tem noção da textura da massa, a gente já sabe, não, foi ovo demais, ou faltou, né, um líquido. Mas é terrível. E as receitas da minha mãe, do caderno de receita da minha mãe, deixa eu ver se tem algumas que tá assim. Algumas, elas têm o modo de fazer. Mas tem muitas que é só a receita, é só os ingredientes. Aí, eu falo, nossa, como será que misturou isso, né? Ah, olha, achei uma aqui. Deixa eu virar. Deixa eu ver onde é, né, gente? Porque eu com a câmera. Esse glacê mármore. Olha só. O glacê mármore. Olha lá. Uma clara, uma colher de sopa de limão, 2 colheres de sopa de água. Açúcar refinado até soltar das mãos. Entendeu? E aí não tem o modo de fazer. Né? Então tem receitas que você imagina, que você sabe, não, isso aqui faz assim, mas tem umas aqui que você não sabe a sequência, e que você sabe se colocar a sequência diferente, vai dar diferença, né? Então é triste assim às vezes, né? Então você tem que ir testando, claro, né? Mas o primeiro passo é você padronizar, tá? As receitas, porque isso vai te facilitar, ok? Mais dúvida? Deixa eu olhar aqui. É isso aí, Jorge Luiz. Cozinhar sempre. É isso aí. Tá? E, gente, eu não sei se as pessoas que me pediram, foram várias pessoas que me pediram para falar das farinhas, né? Como substituir as farinhas, tá? Então, a nossa próxima live, daqui a 2 semanas, né? Já tem o post lá, já tem o evento lá no portal. Aí no portal, né, da nossa próxima live daqui a 2 semanas, que aí eu vou falar das farinhas, então, e como substituir, como fazer uma misturinha, por exemplo, de farinhas, para você fazer um bolo sem glúten, um pão sem glúten, tá? Então, como você substituir as farinhas na receita, para quem tem problema de glúten, para quem está fazendo uma reeducação alimentar aí, então a gente vai falar das farinhas, tá? Então vai ser uma live bem legal também, que eu tô preparando assim, né? Inclusive vou dar uma receitinha, tá? Pra usar. A Celina tá aí, ó. Celina, essa é pra você, tá, Celina? Saudade de você, tá? As farinhas sem glúten. Bom, você já sabe muito bem, né? Mas vem assistir, que aí você me ajuda. vai me ajudando aí, ou me corrigindo, né? Você é expert nisso. Tá? Mas aí a gente vai falar dessas farinhas e como substituir as farinhas nas receitas, tá? Bom, gente, é isso que eu queria passar para vocês e tentar incentivar um pouquinho vocês a padronizar receitas e tirar dúvidas das pessoas que sempre me perguntam, né? Como que eu faço para transformar, como é que eu transformo as minhas receitas tudo em peso, né? É claro que às vezes você faz... por exemplo, você pega uma receita lá do Brasil e aí você transforma tudo e dá uma diferença. Então você tem que ir ajustando às vezes a receita. Por quê? Porque, por exemplo, o açúcar cristal, tá? Vamos lá. Que no Brasil é usado muito e aqui também, né? O açúcar cristal, o que acontece com ele? Ele é diferente do Brasil. E aí você percebe quando você vai fazer um caramelo, que você vai ver o ponto do caramelo, a temperatura, por exemplo, o caramelo ele atinge uma temperatura, o açúcar, para se transformar no caramelo. Esse ponto aí, né, do caramelo, a temperatura, ela é diferente do açúcar do Brasil e do açúcar daqui. O açúcar daqui é uma temperatura muito mais alta, né, em que o açúcar do Japão chega nesse ponto de caramelo do Brasil, por exemplo. No Brasil ele chega num ponto mais baixo de temperatura e aqui é mais alto, o mesmo ponto, né, do caramelo. Então dá diferença, né,
dos ingredientes que a gente também teve que adaptar. Fermento foi um que eu tive que adaptar. Oi, Léo. Fermento foi um que eu tive que adaptar. Foi um que eu sofri também quando eu cheguei logo aqui, porque o fermento que vende no Brasil, mesmo o pó royal, né, que vende aqui no Japão, é diferente, tá? Então, eu colocava as mesmas medidas do Brasil aqui. Quando eu vi o pó royal, eu falei, nossa, menos uma coisa para eu me preocupar, porque é igual ao do Brasil. Não é, né? Lá é diferente. O pó royal que é produzido no Brasil para exportação, para mandar para outros países, ele é diferente do que é vendido no Brasil por causa das legislações mesmo, né? Da vigilância e tudo. Então tem produtos lá que podem, aqui não pode, quantidades, então é diferente. Então eu descobri, por exemplo, que eu tenho sempre que diminuir a quantidade de fermento das receitas do Brasil, porque se eu usar a mesma quantidade, vou fazer um bolo com a mesma quantidade do fermento no Brasil e tudo, ele fica pegando, ele é muito. Então eu sempre diminuo, tá? O açúcar eu sempre diminuo por causa do doce, né? Então você tem que ir fazendo as adaptações, claro, tem que ir testando. Mas o primeiro passo para isso é você padronizar a sua receita, transformar ela toda em peso, né? No caso aí em gramas, para poder você conseguir ajustar a receita, tá? Deixa eu ver se tem mais perguntinha aqui. Eu sei que é um assunto muito específico, né? Mas é que as pessoas me pediram tanto, né, para dar dicas de como é que eu faço para padronizar as minhas receitas, que aí eu resolvi começar o ano com elas. E aí as da farinha também, que já foi pedido do ano passado, né? Muitas pessoas pedindo, então eu digo, vamos começar o ano, né, atendendo esses pedidos, e aí a gente vai. Então vão dando sugestões, tá? Continuem dando sugestões aí, do que vocês querem de dicas, que eu vou aqui me programando, tá? E pra dar pra vocês, ok? A Zene tá falando que sentiu a importância de padronizar as receitas. Que bom, Zene, é isso aí, é importante mesmo, tá? Eu acho que te facilita muito, né? As receitas, né, Jorge, sempre diferentes, é isso aí. Gente, muito obrigada, né? Mais uma vez aí por você tá aí, plena sexta-feira, nesse friozinho, né? Oi, Rose. Boa noite, tá? Então, brigadão. Daqui a 2 semanas, sexta-feira, né? Daqui a duas sextas, né? Não lembro a data exata agora, mas já tem um panfletinho lá, né? Postado, tá? E obrigada, Léo. E aí a gente vai falar das farinhas, tá? Então vão dando sugestões, receitas que vocês querem aprender aqui, tá? Eu tenho uma lista já de sugestões que as pessoas vão me pedindo e tudo, então eu tô colocando na ordem de pedidos, né? Quanto mais pedido tiver, né, eu vou lá agendando, tá? Deixa eu falar uma coisa importante na hora que você for fazer. Eu acho que isso eu coloquei lá. Na hora que você for listar os ingredientes aqui na sua ficha técnica, né? É importante sempre você colocar o ingrediente que você usa em maior quantidade para o ingrediente que você usa em menor quantidade, tá? Então, o que você usa mais, você coloca primeiro. E assim por diante, até você chegar no que você usa menos. Então, com isso, você vai realmente, assim, a sua receita vai estar padronizada. Porque quando você olha, quando você pega um rótulo, isso é rotulado mesmo, tá? É norma, né, da vigilância. Quando você pega, por exemplo, você pegou aqui os ingredientes, por exemplo, de uma farinha de trigo, se ele está descrito, um pão que você compra, sei lá, um biscoito, que você vai ver os ingredientes, o primeiro ingrediente que você vê lá é porque ele foi usado em maior quantidade naquela receita. Então dá para você saber mais ou menos assim, você pega um biscoito lá e você fala assim, se tem lá, sei lá, farinha de trigo lá em maior quantidade, ou tem amido de milho em maior quantidade, aí em seguida vem farinha de trigo, por exemplo, você sabe que naquela receita ela tem uma quantidade maior de amido de milho do que de farinha de trigo, tá? Então isso é norma aqui no Japão, eu uso nas fichas técnicas porque me facilita, né? Então você vai sempre listar dos ingredientes. Então, observe isso nos rótulos aí, né? Gente, olha, tem umas lives maravilhosas aí no portal. A Nanda,
né, do Nihon Gaku, sei lá como é que ela colocou lá, Nihon Gando, né, sei lá, Ananda, ela faz umas lives maravilhosas, ensinando japonês, né, e ela mostra os produtos, né, os rótulos, ensina a ler. Assistam, entra aí depois na lista de lives e assista, porque vale a pena, tá? Então, observa, né, que sempre o ingrediente que está em primeiro lugar lá na listagem do ingrediente é porque ele foi usado em maior quantidade naquela receita. O que está no último é porque ele foi usado em menor quantidade, é o que menos usou na receita, tá? É isso, gente. Muito, muito obrigada mesmo. Rose, chegou agora, mas vai ficar gravada, então depois você assiste. E qualquer dúvida, manda mensagem, tá? Que mais? Só, gente, saudades, Léo, de você. Tá? Então, tentem aí padronizar. Qualquer dúvida, vou mandando mensagem, né? Se vocês quiserem. Então, lá, pra quem não... A gente tá na página do portal. A minha página, ó, finaarte.jp. Lá eu coloquei eu vou colocar o link do post. Acho que o Big botou aí o link aqui nos comentários, tá? Então a página é Finaarte, tem o perfil que é Yoshida Ana, mas o post vai estar aqui, tá? E lá no blog. Então vai ter o link na página da Finaarte, tá? E quem não curtiu lá, curta, gente, acompanha, porque sempre eu tô colocando, né? Agora eu vou pegar firme mesmo, colocando muitas dicas para vocês aí, tá? E tem algumas receitas, tá? Acompanha lá e qualquer coisa, manda mensagem, porque às vezes eu demoro, por exemplo, final de semana sempre eu tenho um curso, então eu só vou conseguir responder as mensagens daqui, né? Os comentários aqui da live na segunda-feira, por exemplo. Mas se você tem alguma dúvida urgente, vai fazer alguma coisa no final de semana aí, tá com dúvida, manda lá na página lá, manda mensagem, tá? Porque aí eu recebo o aviso, então eu já sei que tem uma mensagem para mim. Aqui eu não tenho um aviso, eu tenho que ir até lá para ver se tem alguma mensagem, tá? Obrigada, Zene. Zene, foi você que fez o bolo? Se eu não estou enganada, que você postou hoje, né? Brigadão, viu? Tá? Então, gente, muito, muito obrigada mesmo. Um bom final de semana aí. Espero que, né, tenha acrescentado um pouquinho aí, né? E tenha incentivado vocês a... Parabéns, viu, Zene? Fiquei muito feliz. A Zene fez o bolo que a gente ensinou aqui, né, na live. Ficou lindo. Parabéns, viu? Parabéns mesmo. Fiquei muito feliz. Tá? E espero que pelo menos tenha despertado assim, nossa, poderia padronizar. Vai padronizando aos poucos, entendeu? Você já tem uma receita que você usa direto, vai lá, começa a padronizar aos poucos, que você vai ver que vai te poupar tempo em muitas coisas, vai te ajudar bastante, tá? Então, brigadão mesmo, um bom final de semana aí, né? Cuidado, né, gente? Influenza, lavar bem as mãos sempre, né? E os japoneses fazem muito gai, né? Gargarejo quando chega em casa. Isso é importantíssimo, tá? Para evitar influenza. Então se cuidem aí, né? Se protejam aí do frio. Bom final de semana. E a gente se vê daqui a 2 semanas, tá? Para falar das farinhas. Brigadão mesmo. Fiquem com Deus e bom final de semana. Beijo, gente. Obrigada por estar aí mais uma vez. Até a próxima, tá? Brigadão, gente. Tchau, tchau.